está aqui com 3 casos que podem compartilhar as experiências conosco. A gente sabe que uma das preocupações dos investidores sociais e dos filantropos é o que vai acontecer com a minha causa ou com a instituição que eu tanto me empenhei e trabalhei, depois que eu deixar de trabalhar nela, depois de que eu deixar de me dedicar a ela. Como dar a sustentabilidade financeira, então, para essas instituições e, principalmente, para a causa que elas carregam e lutam, né, para levar uma transformação. E nesse tema é que vem o assunto dos fundos patrimoniais, que tem ficado mais quente no nosso país. A gente tem visto mais pessoas se interessando pelo tema, temos alguns projetos de lei. Então, a ideia aqui desse debate é a gente ouvir um pouco as experiências. Temos 3 casos diferentes. Então, temos aqui o Daniel Rastul, que vem do mercado financeiro, né, entende bem a lógica aí do mundo das finanças e está aterrissando, pelo que eu entendi, na filantropia um pouquinho mais de afinco agora e assumiu o desafio do Museu Judaico, que constituiu um endowment e quer, então, trabalhar esse tema no museu e vai contar um pouco da prática que ele tem vivido com isso. Temos também o Roberto Klabin, que é uma referência e uma liderança aí na área de meio ambiente e há tantos anos trabalhando a favor dessa causa no país e no mundo. E também, então, vai trazer um pouco a perspectiva dele em relação ao assunto. E temos o Rodrigo Fiães, que vai trazer para nós o caso do Instituto Serra Pilheira, que já nasceu com o endowment e com essa ideia de deixar um legado em muitas dimensões, e não só na dimensão financeira, para o país. Olá a todos. Bom, comecei minha carreira no mercado financeiro há bastante tempo. Em 2015, fui convidado pelo Museu Judaico para fazer parte do conselho jovem do museu. E a ideia era reunir um grupo de jovens que pudesse ajudar na sustentabilidade do museu, pensar a sustentabilidade do museu. O museu, para quem não conhece, fica ali na rua Avanhandava, no centro de São Paulo. Era um antigo templo Betel e que tem está em final de obras. A ideia do museu é a abertura está prevista para o final de 2018. É um projeto que a gente teve vários apoiadores. O Roberto aqui é um dos apoiadores do museu, o BNDES e vários outros presentes nesse fórum apoiam o museu. E tem sido uma experiência interessante, para mim é novo, né? Essa área do terceiro setor era algo que eu tinha pouco contato e tenho tido, ainda que por vias da constituição do endowment do museu com os outros colegas, mas é uma área nova que acho bastante interessante e estou feliz de poder participar e estar aqui com vocês nesse sentido. O Museu de São Paulo, Judaico de São Paulo, assim como vários outros no mundo, né? A gente tem em várias capitais, Nova York, Berlim e várias outras. Ele é um museu que promove a cultura e a história judaica, a arte judaica, e tem também uma missão também no caso nosso brasileiro, de tratar da imigração judaica. É um museu laico, então a ideia é que seja aberto a todos e também que seja um espaço para discutir coexistência, preconceito, racismo e promover o diálogo. Então, acho que nesse mundo que a gente vive hoje, acho que a gente precisa de instituições como essa. Acho que é um espaço importante de diálogo, de inclusão desses temas. Bom, na tradição judaica tem essa ideia de legado, é algo que faz muito parte da tradição judaica, da cultura judaica. Então, desde o início do museu, teve uma discussão importante de como como tornar esse museu sustentável, quer dizer, como pensar num projeto que fosse, de fato, aí viver várias gerações, né? Então, e aí a ideia, quer dizer, acho que a preocupação era
ter um legado, ter sustentabilidade, mas também ter impacto, que eu acho que essa acho que é a ideia de um investimento social de sucesso, né? Então, diante dessa preocupação, surgiu a ideia de se fazer um endowment, né, um fundo patrimonial, mas também de criar um conselho jovem. E acho que isso é um conceito interessante, porque reforça a ideia de sustentabilidade, né, e de perenidade, que um pouco é um conceito que tem muito a ver com o endowment. Acho que essa foi uma ideia que, ao meu ver, acho que você já consegue envolver novas gerações, dar um senso de responsabilidade, tem um engajamento maior. A gente ainda está no início, o nosso endowment, a gente começou, quer dizer, já tiveram várias discussões, a gente contou com a ajuda do Levinsky, que atua na parte de desenvolvimento do museu, que nos apresentou o pessoal do IDES, a Paula e a Andréia, e a gente fez todo um trabalho de estruturação do endowment. Eu acho que isso é algo que já está bem definido. Então, qual que é a taxa de uso anual que o endowment que o museu pode usar do endowment, quer dizer, quanto da remuneração do endowment pode ser usada para pagar as contas do museu. A ideia é que esse endowment ele ajude a financiar apenas os custeios do museu, quer dizer, que não seja o investimento, ele tem que ser carimbado, você tem que ter uma clareza no uso desses investimentos. Tem uma regra para uso dos recursos, no sentido de que o prazo determinado desse fundo foi, na discussão a gente determinou que seria algo perpétuo, né? Quer dizer, que é um fundo cuja rentabilidade real seria usada para custear o museu. Quer dizer, como que você faz um endowment no Brasil? Acho que vocês devem conhecer melhor do que eu isso. A gente não tem uma regulamentação específica para isso. Tem um projeto de lei, mas hoje não há esse instrumento previsto em lei. Então, acho que um dos desafios foi um pouco usar a estrutura do museu e incorporar o endowment dentro do museu. Então, era uma opção por ter a estrutura do endowment dentro do museu. Foi uma questão de um pouco de falta de estrutura jurídica, de regulamentação para ter isso fora. E outra foi uma questão de custo também, porque tinha que otimizar custos, e a gente criou uma governança para que blindasse dentro do museu, do dia a dia, que você tivesse uma estrutura clara de governança e que desse segurança para os investidores, os doadores, de que esse dinheiro seria bem usado e que tenha o fim desejado, que é dar a sustentabilidade do museu. Acho que aqui só trazendo um pouco quais foram os desafios nossos, acho que foi um pouco criar essa governança, pensar com clareza quais seriam as regras de uso, quem que geriria esses recursos, quer dizer, ter claramente alguém que toque isso e que seja profissional. Também ser um instrumento de marketing do museu, né? Acho que a ideia, captar um endowment é muito difícil, mas você criar um instrumento que tenha regras claras, tenha boa transparência, boa governança, acho que acaba sendo também um instrumento de captação. Você consegue, com isso, ganhar a confiança dos doadores e de que você tem uma estrutura sólida, capaz de entregar o que eles estão esperando. E aí, acho que o nosso grande desafio é a captação, né? Acho que é difícil mesmo. A governança, acho que ajuda muito nesse sentido. Só para concluir aqui minha fala, acho que tem 3 pontos que eu queria deixar aqui, acho que nessa experiência aí, minha nesse conselho jovem ali, que todo mundo é voluntário. Acho que é a questão do investimento social, e aí eu acho que vale, aí já é uma opinião minha, né, não do museu, estou falando aqui a minha percepção das coisas, mas assim, o que é sucesso de investimento social, que acho que é um dos temas aqui, e aí eu acho que vale tanto o privado quanto o público, que é um pouco você conseguir fazer uma ação de impacto, mas que faça a diferença, mas também que seja perene, né? Quer dizer, acho que aí dá para, sem politizar aqui, mas acho que dá para, isso vale para todas
faz isso tanto no micro quanto no macro e tanto no privado quanto no social. Acho que governança é uma questão chave, né, de você ganhar uma escala mínima, você conseguir captar, porque o endowment ele precisa ter um tamanho para ele funcionar, porque senão tem uma rentabilidade sobre um volume muito baixo, na prática isso não resolve a questão da sustentabilidade. E 3, acho que a ideia do Conselho Jovem me parece que foi uma decisão acertada, acho que algo que pode ser replicado em outras instituições. Aí eu não conheço muito o segmento, não sei se outras instituições têm isso, mas eu acho que é uma maneira de você criar um reforço nesse conceito de perenidade, de legado, de novas gerações sentir a responsabilidade de levar essas instituições adiante. Acho que é isso. Tá ótimo, obrigada. Acho que a gente tinha conversado disso um pouquinho antes mesmo, e na hora que a gente está falando de endowment, com ou sem lei, não tem como a gente não falar sobre a governança, né? Ela tem que estar madura para conseguir, então, dar conta dos desafios que é você ter um fundo patrimonial permanente. E nessa discussão é importante discutir quem que vai tocar, já que tem a sustentabilidade financeira para conseguir perenizar a instituição, isso é ótimo, mas ele é um caminho, né? Ele é uma perna da história. A outra perna é realmente quem vai tocar aquela causa, que no caso é a causa do museu, nas gerações futuras, né? E fazer esse preparo é muito importante. Então, achei muito interessante realmente vocês montarem o Conselho Jovem para já ter esse engajamento desde o início da concepção, para aí, então, trabalhar esse legado no futuro. Interessante. Queria passar, então, agora para o Roberto Klabin. Quando nós começamos a instituição, nós identificamos o que era a Mata Atlântica, e depois começamos a fazer um trabalho de mapeamento por satélite dos remanescentes da Mata Atlântica. Hoje a gente faz isso anualmente, porque isto é a melhor ferramenta de política pública que existe, porque isso aterroriza governo. Ou seja, você vai todo ano e apresenta para o governo como é que está, sumiu, desapareceu, e nós vamos a nível de município hoje. Então, na realidade, é algo que é fantástico e faz com que a instituição esteja sempre presente na mídia, que a gente faça com que as políticas públicas se alterem, e a partir disso também, há mais ou menos 15 anos atrás, nós aprovamos a lei da Mata Atlântica, que é a única lei específica para um bioma no Brasil. Bom, além disso, nós começamos a trabalhar com a questão do mar. Além da terra, nos voltamos para o mar. Muito bem. Nós começamos a trabalhar essa área, e como é que foi esse trabalho? Nós começamos a pensar assim, vamos trabalhar com unidades de conservação federais. É mais fácil trabalhar com o governo federal do que com o governo estadual. Nós identificamos um problema enorme nas unidades de conservação federais, porque falta de recursos, falta de apoio. Então, nós identificamos uma área que foi, vamos lá, o Atol das Rocas. Então, o que nós identificamos? Bom, primeiro, um sistema funciona, mas nós temos uma área no mar que não chega a uma área protegida de 2%, e nós identificamos um primeiro modelo de trabalho no atol. Então, o que aconteceu lá? Isso não é atol, isso aqui é Abrolhos. Vamos lá. Pronto, o atol. O atol é a primeira unidade de conservação marinha do Brasil, criada em 1979. O gestor da unidade nos procurou e disse, Roberto, olha, nós estamos numa situação muito difícil porque nós não temos recursos para trazer pesquisadores, levar pesquisadores, levar comida, tirar lixo, etc. e tal. A atol é uma área muito delicada, fica entre a costa do Rio Grande do Norte e Fernando de Noronha, e é uma área de descanso da fauna marinha, e principalmente fauna, aves marinhas inacreditáveis, é um negócio impressionante. Então, nós pensamos, o que fazer com isso? Vamos criar um fundo de perpetuidade. Claro, como fazemos? Então, eu pensei, cheguei ao governo federal e falei, tudo bem, vamos buscar doadores, e, para isso, eu preciso que vocês garantam o acesso desses doadores ao atol. Porque o atol é proibido o acesso de qualquer pessoa que não seja pesquisadora ao atol. Então, nós conseguimos criar um grupo de amigos do atol. Aí eu comecei, pessoalmente, a ir ao atol e levar potenciais doadores.
E o melhor vendedor desse negócio foi o próprio Atol. Cada vez que eu levava um doador para lá, e olha, que são 8 horas de barco à vela, lá, motorzinho de Fernando Noronha até lá, e mais 24 horas para o continente. Então não é para qualquer um. Então levava o fulano ali, cada vez que ele via esse negócio, ele ficava desesperado. Assinava o cheque na hora, era um negócio impressionante. Mas é verdade. E nós criamos uma condição de usar esses recursos para, não somente criar o fundo de perpetuidade para manter o Atol funcionando, com os pequenos gastos, e também um fundo separado desse fundo de perpetuidade para investir no Atol, para construir uma nova base para o Atol. Olha lá o Atol lá em cima. Então, vocês estão vendo ali, isso aqui. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, aquilo ali era onde os pesquisadores ficavam, aquele quadro ali da esquerda. Naquela casinha eles moraram, acho que 15 anos. É uma casinha que o mar vinha, destruía, depois eles reconstruíam e tal. Nós fomos e, com 800 mil reais, construímos essa casa, que está lá até hoje. Graças a esse trabalho, hoje você tem a melhor unidade de conservação marinha. Quanto nós levantamos para isso? Levantamos, à época, aproximadamente 2,5 milhões de reais. Então, entre o fundo de perpetuidade e o recurso para o investimento nisso. A partir daí, começaram a surgir inúmeras oportunidades da gente ajudar outras unidades de conservação. Então, aqui um pouquinho do resultado do nosso trabalho no Atol. E fomos para o fundo da Guanabara. Não sei se vocês sabem, esse fundo da Baía de Guanabara, que é a Baía de Guanabara, tem uma concentração de manguezais que é inacreditável. Você passa aqui... esse negócio não funciona. Isso aqui é a Ilha de Paquetá, essa coisinha aqui. Chegou até a Ilha de Paquetá, você vê corpo boiando, você vê uma coisa horrorosa. Quando você passa de Paquetá, o mundo se transforma em uma coisa inacreditável. Tem boto, tem aves, tem manguezal, pouco lixo, é inacreditável. Então, nós também, com o apoio de um doador privado, criamos esse fundo e nós ajudamos também com esse recurso. O negócio anda sozinho. Aí, depois, a gente, olha aqui os trabalhos que a gente fez no lugar. Aqui, o fundo Toyota. Esse foi um fundo muito interessante. Isso aqui é um trabalho que a gente chama de zonas de exclusão de pesca. Nós convencemos, lá, trabalhando com a Universidade de Pernambuco, nós convencemos a Toyota a investir 10 milhões de reais nesse trabalho. O que é? Ao longo dessa costa, nós vamos criar 10 zonas de exclusão de pesca, no-take zones. Áreas pequenas, em trabalho conjunto com as comunidades. Nós damos emprego para as comunidades cuidarem da área. E nós fazemos, então, com que cada uma dessas áreas aqui, que hoje é um deserto, se transformem em áreas não pescáveis e elas se transformem em áreas onde há uma abundância de peixes que saem para as outras áreas, com isso aumenta a pesca na região. Isso tem sido um sucesso, nós conseguimos criar até agora 3 no-take zones e estamos evoluindo para a criação total desse negócio. E a Toyota se comprometeu a 5 milhões de reais para gastos correntes ao longo de 10 anos e 5 milhões para a criação do endowment, porque a gente sabe que quando termina um projeto como esse, se você não deixa um endowment, não deixa um fundo para manter esse negócio, o que acontece com o doador? Todo mundo começa a falar mal do doador. Então, esse é um negócio complicado. Então, para não ter esse problema, a gente... Então, aqui o trabalho que a gente tem. E, finalmente, nós chegamos a um outro modelo de trabalho, que é o seguinte. Alcatrazes aqui em São Paulo, é uma unidade de conservação também que não tinha acesso do público e agora passou a ter acesso do público. E o que nós fizemos, então? Não dá mais para buscar endowments grandes, não dá mais para buscar recursos. Ninguém está mais a fim de doar 500 mil, 1 milhão, está muito difícil hoje em dia. Então, nós criamos uma coisa diferente. Qual é o maior problema do gestor de uma unidade de conservação dessa? Que o problema é o dinheiro para manter a máquina funcionando. Por exemplo, ele recebe anualmente uma lancha, um veículo e tal, e ele não tem dinheiro, tem R$50 para trocar a peça do motor. O que a gente faz? A gente criou um negócio chamado Caixinha do Gestor. Com R$30 mil por ano, a gente consegue manter o gestor com aproximadamente R$2.500 que ele recebe e gasta nesse trabalho todo. E para isso aqui, então, está revolucionando esse trabalho com essas unidades. É pouco recurso, mas faz toda a diferença. O outro recurso do endowment do Atol é diferente. Ali nós estamos falando de um investimento todo ano de aproximadamente R$150 mil por ano que a gente investe no Atol. E nós não damos dinheiro para o governo. Nós discutimos o orçamento e aí nós encomendamos as coisas. A SOS faz esse trabalho. Então, não há dinheiro na mão do governo, com exceção daquela caixinha que eu acabei de falar para vocês. Então, para terminar,
O que eu quero dizer para vocês é, depois se alguém fizer uma pergunta, eu conto basicamente a questão de governança e tudo mais, para não passar do tempo. Os nossos endowments hoje, a SOS Mata Atlântica, que tem 31 anos, ela conseguiu reunir 2 grandes endowments. Um endowment para a instituição, que hoje monta aproximadamente, eu acho que 33 milhões de reais. E um endowment para as áreas marinhas, que conta com aproximadamente 17 milhões de reais. Isso é um trabalho de 30 anos. E o objetivo do endowment é o seguinte: não tem jeito da gente desaparecer. Nós vamos encher o saco das autoridades, nós vamos garantir que a sociedade esteja mobilizada, porque há recursos para que a instituição continue. E foi graças à criação desse negócio. Por quê? Porque nós aprendemos uma coisa. Diferentemente de outras ONGs, ou sei lá, em que você quer abraçar o mundo, nós focamos. Nós determinamos que tínhamos que focar em poucas causas com muito impacto. Graças a isso, hoje, se amanhã sumirem todos os doadores, não houver, sei lá, quem possa nos ajudar, a SOS Mata Atlântica continua, de um tamanho menor, a fazer o trabalho que tanto importa, que é o Atlas, que é demonstração de quanto falta todo ano, o que foi agregado, e criação de políticas públicas e gerenciamento desse processo. Então, o que eu queria terminar é dizendo o seguinte: é uma ferramenta fundamental, mas ela está ligada a como você foca, como você determina as suas prioridades e como você administra seu recurso. É isso. Obrigado. Então, eu queria passar agora a palavra, para eu também não ficar tomando tempo, para o Rodrigo Fiães, que acho que tem uma outra característica de história, né, um outro histórico do endowment do Serrapilheira, para compartilhar conosco, e aí, então, depois a gente abre para o debate. Isso. Bom, obrigado pela presença de todos, foi um maior prazer estar aqui. Quem deveria estar aqui seria a Branca e o João Moreira Salles, que foram os convidados. Infelizmente, o João tinha um compromisso de um Festival Internacional de Documentário no Japão, está voltando nesse fim de semana, e eu estou aqui, enfim, muito honrado de representá-los, né? Então, agradecer em nome deles pelo convite do IDES, né? Enfim, super bacana estar aqui com o Daniel, com o Roberto, eu não conhecia. Coincidência, nós temos um background parecido, porque eu também não sou, enfim, militante do terceiro setor há muito tempo. Até final de 2015, estava no mercado financeiro, na Gávea Investimentos, já trabalhando no projeto do Serrapilheira com o João e com a Branca. E no final de 2015, início de 2016, eu migrei 100% do meu tempo para esse projeto. E também, você falou aqui do entusiasmo do Roberto, que eu não conhecia, mas, pô, é super estimulante ver, enfim, tanta animação num projeto que realmente é um projeto marcante na história do terceiro setor aqui no Brasil. Então, pô, super parabéns, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Serrapilheira, que eu não sei se vocês conhecem. É uma iniciativa da Branca e do João Moreira Salles. Enfim, o Grupo Familiar tem outras iniciativas na área cultural IMS, na área de educação Instituto Unibanco. Essa é uma iniciativa só do casal, por enquanto não envolve outros irmãos, ou outros membros familiares, ou outras pessoas. E é um instituto que começou a funcionar no início desse ano, mas tem um processo de gestação bem mais longo do que isso. Quer dizer, tudo começou em fins de 2013, iniciozinho de 2014, até a gente, enfim, abrir, digamos assim, a porta do escritório provisório em janeiro de 2017 e mudar para o escritório definitivo em julho de 2017, há 2 meses atrás. É um instituto que tem como objetivo apoiar pesquisa científica e divulgação científica em 7 áreas: ciências da computação, ciências da vida como biologia, ciências da terra como geologia, engenharia, física, matemática e química, né? É no interesse principalmente do João, tá? Que vinha alimentando esse desejo já há algum tempo, mas, como eu disse, houve um processo de gestação muito longo e havia vários assuntos de interesse. Ciência era um deles, direitos humanos era outro, imprensa livre era um terceiro, mas no meio desse processo houve também uma avaliação e uma constatação. Estamos aqui, o André ali, ex-GIF, agora nosso
nosso vizinho de andar, e estamos trabalhando junto no mesmo espaço físico lá no Leblon, no Rio de Janeiro, de que não existe, quer dizer, essa era uma área que de direitos humanos você tinha apoio, em Imprensa Livre você tinha algum tipo de apoio, etc. e tal, e não existia, no GIF, por exemplo, uma categoria de ciência, que agora passou a existir porque a gente é membro do GIF. Então, existia um certo vazio, um certo deserto, e criou-se, de uma certa maneira, por causa disso também, um sentido de urgência de você ocupar esse espaço. Tá? Então, é isso que a gente faz. A gente é um instituto grant-making, e é um instituto que, pela minha experiência, eu posso estar equivocado, mas diferentemente da maior parte de outros institutos filantrópicos no Brasil, já nasceu com um fundo patrimonial, a informação pública está no site, de uma doação de Branco e João de 350 milhões de reais, que é um valor bastante substancial, exclusivamente dos dois, e a gente vai falar um pouquinho mais de fundo patrimonial em um minutinho. E para tocar no ponto da Priscila, foi criada uma equipe bastante enxuta, que hoje tem 6 profissionais, vai chegar no final do ano com 8, e esse vai ser o tamanho da equipe, eu acho que para os próximos anos, mesmo se tiver um crescimento do fundo patrimonial, eu acho que tem o projeto é escalável e dá para trabalhar com um número pequeno, relativamente pequeno de profissionais. Vou entrar agora em 4 pontos falando sobre legado e sucesso. E aí, enfim, eu acho que o primeiro ponto aí que eu acho que todos vocês devem se orgulhar, e essa é a minha sensação vindo de fora do terceiro setor, e principalmente vindo de mercado financeiro, que é um ambiente, enfim, diferente, né, digamos assim, que eu acho que o primeiro legado, o primeiro sucesso é fazer, né? E vocês fazem, né? E a gente, durante esse período de gestação, a gente cruzou com muita gente fazendo coisas com muita dificuldade, com pouco dinheiro e tendo um imenso resultado. A Cida Bento, eu acho que está por aqui, foi uma das pessoas que a gente conversou lá no GLE10, ela é do CERT, é um exemplo de pessoas que fazem com uma dificuldade enorme, mas que tem um resultado muito poderoso. Então, só fazer já é um grande exemplo, já dá uma grande referência e um grande estímulo, assim como, por exemplo, a animação do Roberto aqui. Eu acho que um segundo legado do Instituto, apesar do Instituto ainda estar de fraldas e estar engatinhando, é que o processo de construção do Instituto, e, de novo, tem a Cissa, que está em algum lugar aqui da plateia, que hoje trabalha na Pórticos e no passado trabalhava no GIP, da Anatone, que deve ser conhecida de muitas pessoas aqui. E a Anatone, a Cissa veio junto, foi contratada por Branco e João e, na época, pelo Walter também, agora do Ibirapitanga, que o presidente é o André, para coordenar um processo de conversas com outras fundações, outros institutos, com ONGs, com militantes, com ativistas, com advogados envolvidos na causa, e por aí vai, né? Num determinado momento, quando se definiu que ciência seria o nosso objeto, também a gente começou a ter uma rodada no ambiente de ciências. E isso foi muito legal, porque isso criou um goodwill, uma credibilidade quase que automática. Claro que o sobrenome da família, a seriedade, procurando excelência no que faz, etc. e tal, tudo isso ajudou muito, óbvio. Mas o fato de a gente ter entrado humildemente, procurando falar com o campo, entender os gargalos e as necessidades, ajudou muito na nossa inserção nesse mundo. Então, eu acho que já é um pequeno legado do Instituto. A gente tem um número muito grande de conversas, já, apesar de sermos, enfim, ainda amadores nesse setor, mas contando a nossa história de como é que a gente chegou do zero até o momento de hoje. Está sendo isso aí, está sendo um negócio muito bacana. O terceiro ponto, nessa área de legado e de sucesso, é essa questão, obviamente, que também o Daniel mencionou, e o Roberto mencionou, do impacto, né? O impacto específico, no nosso caso, a gente ter algum tipo de resultado relevante
no que se refere ao fomento da pesquisa científica no Brasil, que no momento está passando por uma situação, enfim, cataclísmica de falta de recursos, né? E a outra coisa é o impacto não específico, né? Não tem a ver com a ciência, mas tem a ver com um impacto institucional, e que eu acho que a gente já está começando a ter também. Eu vou levantar aqui 2 aspectos ligados à diversidade, que é um princípio do Instituto, tá? Que são muito legais. A gente fez uma primeira chamada, que foi a nossa primeira iniciativa, né? É um programa de cerca de 19, 20 milhões de reais, ao longo de 4 anos, em 2 fases. E, na segunda fase, a gente vai estar selecionando 10 candidatos, pesquisadores, pesquisadoras, né, cientistas, e vai doar, né, 1 milhão de reais durante o período de 3 anos. Só que a gente condicionou esse 1 milhão de reais, ele não ganha totalmente 1 milhão de reais. Ele vai receber, por exemplo, 650 mil, e ele ou ela podem chegar até 1 milhão se atenderem a condicionalidades ligadas à diversidade de raça, de gênero e de outros elementos. Tá? Grupos que são subrepresentados na pesquisa científica no Brasil, e que a gente vai dar um incentivo para que a comunidade científica absorva e treine mulheres e negros, por exemplo, que estão subrepresentados hoje. Então, acho que esse tipo de coisa vai passando mensagens e recados para outras, no nosso caso, outras agências de fomento, que podem, eventualmente, absorver esse tipo de prática nas suas próprias atividades. E só para terminar, que só tem 2 minutos, do fundo patrimonial, eu acho que a gente teve uma grande, enorme vantagem, porque, obviamente, o grupo familiar já tinha experiência com isso. O Instituto Unibanco já tem um fundo patrimonial, o Instituto Moreira Salles já tem um instituto patrimonial, a holding familiar, que cuida dos interesses do grupo familiar, já tem uma equipe de gestão profissional financeira para cuidar e gerir os recursos desses 350 milhões, e já tem toda uma governança, já tem toda uma prática. E a gente, diferentemente do que você está se propondo agora, Daniel, a gente também, pelo menos no início, a gente não vai captar de terceiros. Quando a gente chegar nesse momento, a gente vai ter que, obviamente, apertar as porcas da governança, exatamente para as pessoas terem credibilidade. Mas a gente não quer fazer isso antes de ter algum tipo de resultado que a gente possa mostrar. O nosso fundo, quer dizer, enfim, a doação, obviamente, é de caráter irrevogável, passa esse recado de compromisso de longo prazo, como eu disse, ainda não é muito comum no Brasil, e, no nosso caso, pelo menos nesses primeiros anos de vida, é o conceito clássico de endowment, ou seja, são 350 milhões de reais, que já foram investidos de março do ano passado até agora, então já é um valor maior, porque a gente quase não teve operação de fato durante esse período, e a ideia é manter o valor real desse patrimônio para o resto da vida. Tá? Como os juros no Brasil, obviamente, são juros absurdamente elevados, este patrimônio vai nos render, possivelmente, eu estava conversando ontem com os gestores do fundo para saber quanto dinheiro eu vou ter o ano que vem para gastar. A gente vai dar aí uma coisa no valor de 20, 21 milhões de reais por ano, que é um valor pequeno dentro do bolo de fomento à ciência no país, mas bastante significativo para um instituto filantrópico operando aqui no Brasil. E só para fechar, apesar de ser esse conceito clássico, no dia 26 de outubro, a gente vai ter a 3ª reunião do Conselho de Administração, e um item da pauta é discutir, quer dizer, esse conceito clássico vai permanecer, mas começar uma discussão sobre como é que a gente tem variantes desse modelo clássico. Por exemplo, você pode ter um pipeline de projetos super interessante num determinado momento do tempo. E você, então, pode... Qual é o protocolo para você comer um pouquinho do seu fundo patrimonial para aproveitar as boas oportunidades que estão acontecendo aqui? Que é a discussão que acontece em endowments lá fora. Muitos deles, às vezes, começam com a ideia de ser perene e, por diversos motivos, inclusive uma riqueza de projetos ou uma emergência qualquer, que os doadores decidem que não vai ser perene
e que você quer torrar esse fundo patrimonial até o final da vida deles, ou até 10 anos depois da morte de alguém, ou seja lá como for, como é o caso do Bill Gates, enfim. Eu acho que tem várias possibilidades, né? Mas eu acho que o importante, se a gente pudesse deixar um legado, é estimular outras pessoas que têm recursos para criar fundos patrimoniais, que é um dinheiro irrevogável que sai e não volta mais, nem para você, nem para sua mulher, nem para os seus descendentes, nem para ninguém. Tá? Ele dali, daquele CNPJ, vai ter que ir para outro CNPJ de outra associação civil, ou seja lá o que for. Tá? Então, é uma coisa forte, mas que tem que ser feita, porque sem isso você fica num estado de fragilidade que não é bom, que não é saudável. Obrigada. Não, interessante ver, né? Acho que você trouxe algumas dimensões que são importantes mesmo. O quanto foi madura a discussão da concepção do Instituto, né? Isso por si só mostra o compromisso desse desprendimento do casal, no caso, de deixar um legado para o país. Então, foi ver qual era a causa que efetivamente precisava de recursos, estava carente, foi ouvir, né, as pessoas. Isso é muito, muito interessante. Então, para começar as discussões, eu vou começar aqui com uma pergunta que, na minha posição, não poderia deixar de fazer, e depois convido a todos a perguntar, mas eu queria ouvir de cada um de vocês, que são histórias diferentes, se vocês acham que, no fim, a gente não ter um ambiente regulatório, realmente uma legislação que crie ou que dê o contorno dessa figura do endowment, atrapalhou a criação do fundo ou não? Se seria bem-vindo ou indiferente ou até atrapalharia ter uma legislação voltada para o tema? Então, acho que dá para os três responderem esse assunto. Se você é breve, porque eu não sou especialista, ainda não entendo muito do assunto. Eu acho que, no nosso caso, não atrapalhou absolutamente nada. O que atrapalhou foi o primeiro boleto que a gente pagou, foi de 14 milhões e 600 de TCMD para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Sabe? Então, isso é patético. Sabe? Então, você ter o tributo de herança junto com o tributo de doação é patético. Na mesma alíquota, é mais patético ainda. Sabe? Mas, enfim, a gente vive cheio de jabuticaba nesse país. Então, você tem uma série de problemas com ONGs ao longo do tempo, e aí você, para se proteger disso, você cria uma outra coisa. Sabe? Então, a gente, em algum momento, vai ter que ter algum tipo de ambiente de fiscalização, onde a doação é zero de tarifa, aí a de herança decida-se aí, é uma outra discussão. Eu acho que algum tipo de regulamentação, obviamente que vale, funciona nos Estados Unidos, então eu não sou contra isso, mas no nosso caso específico, eu não vi atrapalhar no Serra Pilheira, não vejo atrapalhar no Instituto Moreira Salles, nem no Instituto Unibanco, sabe? Criam-se estruturas no mercado financeiro, fundo fechado, com essa característica, com essa governança, com um comitê de investimento, com um mandato de investimento hiper claro. No nosso caso, tudo aplicaria em NTNB muito longa, que são títulos do governo federal indexados à inflação, então anda de mãos juntas com o conceito clássico de manutenção do patrimônio, desde que o governo federal brasileiro pague as NTNBs, é o risco que se corre. Mas isso você deixa na mão da equipe de gestão, que vai estar monitorando a situação. Tem uma ineficiência fiscal, né? Você acaba aplicando os recursos e paga imposto, então acho que isso é um problema. No nosso caso lá, acho que é muito incipiente, então a gente ainda nem começou essa fase de captação do endowment. Mas, a meu ver, acho que você tem uma estrutura clara, prevista em lei, acho que facilita o discurso de venda. Você tem mais clareza, mais transparência, mais governança. Acho que imagino que os doadores ficariam mais à vontade de doar, dado que não é a gente não tem um doador que nem o Rodrigo tem, quer dizer, e precisa compor com vários, eu acho que seria muito bom. No nosso caso, a gente nunca foi afetado pelo fato de não existir um endowment, né, reconhecido. A gente tem uma estrutura boa de governança,
onde a gente é uma fundação, e a gente tem um comitê financeiro formado por 8 pessoas do mercado que acompanham esse negócio, e nós temos, como eu falei, foco. Nós não vamos investir esses recursos em milhares de demandas que existem no universo. Nós focamos para poder garantir que eles estejam sendo bem aplicados em coisas que façam diferença. Eu acho que é aí que começa o ponto. Então, a preocupação, muitas vezes, é que você tem uma estrutura maravilhosa de governança, cuidar do dinheiro e tal, mas os inputs que vêm do conselho da instituição são de mau investimento em causas, em situações que podem diminuir esse endowment e causar problemas. Então, nós estamos continuamente discutindo essa questão de governança. Tá ótimo. Enfim, é diferente um pouco as histórias e era importante ouvir a sua opinião. Acho que é muito importante a gente saber que a sociedade civil está cada vez mais fortalecida para criar e lutar por seus direitos e por melhor ambiente legal, melhor ambiente regulatório. Sem dúvida, a questão do ITCMD é uma questão que está na pauta, não é à toa que é uma das pautas do trabalho que o GIF está organizando, né, trabalhando aí a questão da sustentabilidade financeira. Em outros países, a gente tem uma legislação que diferencia o imposto sobre doação do imposto sobre herança, e aqui, num momento como esse, ou se entrava com uma ação judicial e já carregava um problema para não pagar o imposto, ou pagava e não tem a dor de cabeça, mas dá aquele desgosto, né, de deixar esse volume de recursos para o governo. O foco é a base. A estrutura foi uma consequência. Se nós tivéssemos foco sem essa estrutura, poderíamos estar continuando. Nós temos 2 bancos que têm esse recurso aplicado, são fundos privados. Então, poderíamos estar discutindo diretamente o diretor financeiro da entidade, o presidente da entidade, tudo bem, mas é um risco. Agora, o foco é fundamental. Que é importante ressaltar, e que acho que é um dos grandes benefícios de um fundo patrimonial, é dar a margem para excelência, no sentido de que as pessoas que estão cuidando da causa, elas gastam mais o seu tempo no foco, na causa mesmo, do que num grande esforço de captação de recursos, que é sempre um drama para a instituição, e você tem aquele capital intelectual maravilhoso reunido ali, gastando grande parte do seu tempo em buscar recursos e não realmente focar na causa, né? Perfeito. Acho que esse é um ganho que a gente tem com o Endowment. É um mundo ideal, né? Com certeza. Acho que você teve a oportunidade, já tem o sucesso de ter captado recursos, né, que acho que é diferente de um instituto que nasceu já ali, né, no coração da família com essa vontade. Ao captar os recursos, você teve que falar com alguns doadores e passar por essa discussão de por que efetivamente eles resolveram fazer isso e aceitar dar os recursos para a causa e para os fundos permanentes. Olha, eu entendi 2 coisas. Eu entendi uma coisa de você, Priscila, e entendi uma coisa diferente do Sérgio. Primeiro, muitas entidades não conseguem recursos ou vivem, da mão para a boca, tal, porque não tem, porque, de repente, desculpe o tema do foco, mas elas começaram a ter muitos objetivos e, com isso, os recursos vão acabando. A questão de pessoal é uma coisa também complicadíssima, né? Quer dizer, a SOS começou pequenininha, foi crescendo na medida em que ela podia. Muitos anos de experiência. Eu vejo, por exemplo, vamos lá, eu vejo, por exemplo, vou dar o meu caso, tá certo? Aqui não é SOS Mata Atlântica. Eu quero deixar um legado. O que vai ser meu legado? Eu vou deixar um pedaço de terra no Pantanal para compor esse legado. Eu tenho uma fazenda, tenho um projeto ambiental no Pantanal. Aí eu comecei cheio de ilusões. Eu comecei a pensar num negócio inacreditável. Eu vou fazer isso, eu vou conservar a memória, eu vou conservar os prédios desse lugar, eu vou conservar tudo que eu podia conservar. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer uma conta. Quanto vai ser o, endowment que eu tenho que criar para manter isso? Bom, um inferno, impossível. Ou seja, eu ia criar de um sonho do doador, do criador do negócio, para um pesadelo para os herdeiros.
Então, esse é outro problema que você tem que também cuidar. Então, eu tive que reduzir o meu ego profundamente, sabe? Eu tive que começar a ficar pequenininho, para entender que não, dá para fazer isso, mas nessas condições. Então, eu acho que muitas vezes as entidades, elas exageram, porque elas começam com horizontes enormes, não têm recursos, e aí se frustram, e aí começam os problemas. E todos aqueles grandes apoiadores que a gente tem na causa, trabalhando para a gente, pois movem ações trabalhistas contra a gente. E, meu Deus, mas como essa gente, a causa, mas que causa? Não tem causa, eles movem as ações. Então, quer dizer, nós já vimos várias entidades afundarem por causa de falta de foco, falta de noção de tamanho e de realidade. Então, eu diria que esse é um problema que todos nós aqui, que estamos nesse setor, temos vontade de deixar um legado, temos que estar sempre muito atentos para isso. Né? Eu sou novo nessa área, mas eu imagino que tenha, acho que talvez a gente não tenha uma cultura de doação como a gente vê nos Estados Unidos, ou a gente está desenvolvendo isso, né, de legado. Então, acho que tudo que tiver no sentido de facilitar, quer dizer, se tem uma legislação, se tem uma regulamentação que facilite, eu acho que, de repente, você popularize isso, ou pessoas que nem sabiam, ou estava na cabeça dele de fazer uma doação, deixar uma herança, algo que acho que está na nossa ideia lá do Endowment também, incentivar as pessoas a deixar parte da herança, quer dizer, não em vida, enfim, acho que quanto mais instrumentos e mais incentivos regulatórios que tiver, acho que facilita esse trabalho aí de captação. Um exemplo. Mas eu não sei qual que é a dificuldade. Será que se é o ovo e a galinha, por exemplo, é difícil captar? A gente vai começar agora, acho que é difícil. Então, assim, para chegar numa escala que você consiga, com o rendimento real desse fundo, pagar todo o custeio de uma instituição, é muito difícil. Mas será que as pessoas não doam porque não tem um endowment, ou não tem um endowment porque as pessoas não doam? Eu acho que você tem um endowment, você começa e a coisa vai. Essa é a minha impressão. Acho que... vou encerrar. Só contribuindo um pouco das conversas que eu venho tendo com muitas pessoas que têm interesse em ter o endowment, ou já têm o endowment, precisa avaliar na instituição o quanto se tem de visão de futuro mesmo, porque na hora que você está falando de um endowment, você está falando de uma visão de longo prazo. E, querendo ou não, muitas vezes a gente tem, na nossa sociedade mesmo, uma cultura de curto prazo, não é uma cultura de poupança de longo prazo. A gente está muito acostumado, e talvez induzido até um pouco pela legislação, na área do terceiro setor, a ter um financiamento baseado por projetos. E são projetos de curto prazo. Então, precisa trabalhar internamente na instituição o conceito de longo prazo. Né? Qual é a visão do futuro? E na hora que a gente vê as experiências aqui trazidas, as três, cada um com as suas características, todas elas já têm no seu nascedouro essa visão de deixar aquilo eternamente na nossa sociedade, né? Eternamente um dinheiro voltado para a pesquisa científica, eternamente alguém cuidando ali do meio ambiente e cutucando o governo com isso, uma cultura que também quer se perpetuar, porque faz parte aí da história da humanidade. Então, quando eu comecei no terceiro setor, tinham algumas instituições que falavam assim, eu não posso querer existir para sempre, porque eu quero que o problema que eu luto acabe. Então, como é que eu posso querer que a minha instituição, que quer tirar crianças da rua, dure para sempre? Né? Essa era uma mentalidade que a gente tinha no terceiro setor. E que hoje, talvez, eu repensasse isso. Né? Você ter alguém olhando para pessoas desfavorecidas é sempre importante. Hoje não é a criança na rua, amanhã é outro problema que tem. Né? E o endowment, na verdade, ele só mudaria um pouco a discussão. Acho que a gente tem exemplos aqui na nossa sociedade que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal foi isso, começou lutando por uma causa e depois ampliou essa luta e rediscutiu. Né? Então, acho que tem um pouco essa discussão de visão de futuro na nossa sociedade. Então, acho que eu tenho que encerrar, não dão mais espaço para nós, mas eu sei que a gente vai ter aí um almoço bastante rico de conversas e o ambiente é bem propício para trocas. Então, queria agradecer todo mundo, vocês três em especial, pelas contribuições que deram, o IDES por fazer isso, e
a Raquel Recados. tem a palavra agora. Obrigada.